Histórias assombradas. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Vamos então ao relato. Olha, veja bem. Ele inicia aqui o e-mail dizendo, né? Olá, Ana, Matheus, espero que estejam bem. Meu nome é fulano. Ainda ele fala, caso haja um vídeo, pode falar meu nome, mas a gente não fala o nome de ninguém aqui, tá? E há alguns meses tomei a decisão de contar uma experiência a qual eu vivenciei durante a infância. Optei então por escrevê-la em forma de conto/relato. E obviamente a primeira coisa que me veio à cabeça foi mandar para vocês. Observação: é uma história 100% real. Ele afirma tudo isso aqui. E eu fiquei meio assim, por quê? E tem até capa, é tipo um livro, sabe? Não é longo, mas não é extremamente longo como um livro. Mas ele está num formato, tipo, tem uma imagem, tem uma capa com o título Herview, não sei, Herview, que é o nome do livro, o nome dele, introdução, contracapa, tem tudo, rodapé com explicações, só que é só essa história aí. Agora, eu não sei se ele tem um livro, que ele publicou isso. Fato é que só tem essa história aqui pra gente. E ele afirma aqui que, apesar de ser escrita num formato de um conto, assim, conto/relato, é uma história 100% real que aconteceu durante a infância dele. Então, vamos ler este relato. Herview. Introdução, então. Primeiramente, tanto que ele não fala aqui comigo ou com a gente, nós assombrados. Ele deve ter escrito esse texto, esse livro, talvez, pessoalmente, mas nada impede de que essa história realmente tenha acontecido com ele. Ele só escreve bem, né? Então, vamos lá. Introdução. Primeiramente, gostaria de frisar que desde que me conheço por gente, considero filmes, séries, jogos e até mesmo literaturas de terror ou horror algo completamente insosso. Obras como Halloween, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Invocação do Mal, O Exorcista e outras nunca me causaram qualquer tipo de desconforto, seja psicológico ou até mesmo físico. Às vezes me pego pensando, como que as pessoas conseguem sentir medo de um monstro feito em computação gráfica? Diversos diretores e roteiristas, tanto de cinema, séries, quanto de jogos, apelam para sustos aleatórios, os famosos jump scare, violência gráfica explícita, etc. Alguns apelam para fobias como courofobia. É bom que tem o rodapé que a gente já sabe do que se trata, ó. Nome dado à fobia de palhaços. Ah, tá. É courofobia que fala? Enfim. E a famosa claustrofobia, né? Que é o medo de permanecer em lugares fechados, pequenos, apertados, enfim. Tudo isso para que vejamos suas obras como de fato aterrorizantes ou, no mínimo, impactantes. E o pior é que isso, pelo menos na maior parte das vezes, de fato funciona. Muitas pessoas simplesmente amam tais truques. Nós, humanos, tememos aquilo que não conhecemos ou não podemos ver. Como, por exemplo, o escuro nos causa medo por diversos motivos. E um deles é que pode haver, pelo menos na nossa imaginação, algo se espreitando por lá, apenas aguardando o momento certo para nos pegar. Exato. É por esse mesmo motivo que inventamos tantas respostas para aquilo que muitas vezes simplesmente não pode ser respondido, e muito menos provado. Precisamos crer em alguma coisa, seja ela boa ou ruim, para que possamos, no mínimo, nos sentirmos seguros. A incerteza nos causa extrema repulsa, extrema ansiedade e extremo sufoco. A incerteza, meus amigos, é claustrofóbica. Contudo, saiba que não ocultarei, muito menos inventarei fatos ou usarei algum dos truques para deixar a história que aqui lhes trago mais impactante. Esteja ciente de que tudo o que narrarei agora
fora de fato verídico. Hearville. Pesadelos são bastante comuns durante o decorrer de nossa vida. Porém, dificilmente nos traumatizamos por conta deles. Afinal, sabemos que todos não passam simplesmente de apenas um sonho ruim. Não é mesmo? Não sei o porquê, mas acredito piamente que enquanto passamos pela infância, eles ocorram com maior frequência. Sim. Será que o mal gosta do sabor da inocência? No meu caso, não me lembro de como tudo começou, mas aproximadamente entre meus 3 ou 4 anos de idade, um pesadelo em específico me assolava todas as noites. Minha visão ficava completamente turva e eu não conseguia me mover. Sentia apenas uma fria mão tocando meu corpo. Tal pesadelo me atormentara até os 5 anos de idade e só cessaram para dar lugar a um outro. Nesse outro, eu estava em um hospital pediátrico vazio, mas não abandonado, preso em uma daquelas cadeirinhas para crianças. Lembro de estar voltado para um corredor parcamente iluminado por uma luz esverdeada. Na parede havia diversos quadros de crianças que aparentavam, devido às vestimentas, serem do início do século XX. Tais pinturas se assemelhavam bastante com as obras mais ilustres do pintor Giovanni Bragolin. Porém, não se tratavam das mesmas, que é o famoso quadro das crianças chorando, os quadros das crianças chorando, tá? Tais crianças retratadas possuíam melancólicos semblantes que se agravavam sempre que eu ficava... possuíam melancólicos semblantes que se agravavam sempre que eu fitava o escuro final do corredor. Como se lá houvesse algo, algo na qual elas não queriam que eu visse, ou algo qual elas não queriam que eu visse. A cada olhar, ficavam cada vez mais tristes e angustiadas, chegando até mesmo a verter lágrimas das telas. Devido ao passar do tempo, minhas lembranças sobre ambos os pesadelos se tornaram extremamente escassas. Portanto, não me recordo de seus respectivos finais. Porém, da mesma forma que o primeiro cessou para dar início ao segundo, um terceiro logo passou a me atormentar. Desse eu me lembro muito bem, tanto de como começou quanto de como terminou. Nos meus primeiros anos de vida, morei em uma pequena travessa, localizada no maior e mais popular bairro da cidade. De acordo com a minha mãe, localizada no maior e mais popular bairro da cidade, o Campos Elíseos, está entre aspas. De acordo com a minha mãe, desde sempre, tal região por si só carrega uma densa e extremamente negativa energia, talvez devido ao seu popular e fúnebre cemitério. Um tempo após eu me mudar do mórbido bairro, minhas noites passaram a ser assombradas pelo pesadelo no qual eu estava prestes a subir tal travessa em plena madrugada, completamente sozinho, buscando pelos meus pais, que por algum motivo haviam desaparecido. Esse era o pesadelo, é isso? E aposto que você, meu caro leitor, sabe que quando se é criança, se perder dos pais é algo extremamente aterrorizante, agonizante. Ao sair portão afora, podia ver ao longe uma peculiar silhueta esférica, muito semelhante àquelas esferas utilizadas em demolição. A princípio, aquilo me assustara, mas deduzi se tratar apenas da bola de algum dos garotos mais velhos da vizinhança. Durante alguns segundos, hesitei em seguir adiante, mas decidi continuar, apesar do medo, né? Porém, logo me arrependi de tal decisão, tendo em vista que, ao me aproximar, pude ver que aquilo que acreditei ser apenas uma bola possuía
grandes olhos esbugalhados e uma enorme boca que formava um agonizante sorriso. Pensei em correr, porém já era tarde demais. Despertei de imediato aos prantos, rogando com veemência a meus pais para que não me deixassem pegar no sono novamente naquela noite. Passei a sonhar com tal criatura com demasiada frequência, e por esse motivo, para mim, o período da noite era o pior do dia, pois eu sabia que logo mais teria de dormir. Meus pais, não entendendo o motivo de tanto medo, sempre me diziam que tudo aquilo não passava de um simples sonho ruim e que nada era real. A princípio, conseguiram me confortar, mas com o tempo, todos seus esforços se tornaram completamente inúteis comparados ao meu medo, que aos poucos se tornava mais e mais intenso. Meu irmão, com frequência, se aproveitava do meu excessivo pânico para me amedrontar ainda mais. Aquela velha e típica coisa de irmão mais velho, dizendo que o bicho-papão viria me pegar a qualquer momento. E confesso que eu, de fato, me assustava levemente com isso. Porém, nada, e absolutamente nada, era tão horrível quanto sonhar com tal criatura. O nome com que batizei essa criatura não poderia ser mais incomum e bizarro, tendo em vista que foi dado por uma simples criança. Irville, ou Irville. Devido à sua ausência de membros, pernas e braços, Irville me perseguia aos saltos, emitindo um som terrificante e abafado ao bater contra o chão novamente. Algo assim? Algo semelhante a de socos consecutivos dados levemente contra uma parede. Na maior parte das vezes eu conseguia despistá-lo e fugir com êxito, porém já aconteceu de quase me alcançar. Era agonizante correr o máximo que eu podia e ver que aquela coisa horrível estava cada vez mais próxima de mim. Contudo, sempre que ele estava prestes a me alcançar, eu acordava, extremamente assustado. Isso fazia com que durante o dia eu me perguntasse constantemente do que ele seria capaz de fazer comigo se alguma vez tivesse êxito em me alcançar. Meu medo tomou uma proporção tão imensa que passei a ver seu medonho formato esférico em diversos lugares aleatórios, como, por exemplo, manchas na parede, almofadas, montes de roupas sujas e, obviamente, em bolas de futebol. Por mais que atualmente eu reconheça que isso se tratava apenas de uma mera pareidolia, na época era uma situação extremamente perturbadora. Portanto, nem mesmo durante o dia mais alegre e ensolarado a minha imaginação me dava paz. Certa vez sonhei estar preso em uma loja de brinquedos completamente sozinho. A princípio não me importei muito com isso, pois estava consideravelmente feliz em estar ali, né? Era como estar preso no paraíso. Porém, tudo mudou quando as luzes se apagaram e o som perturbadoramente característico de Irville começara a ecoar nos fundos do estabelecimento. Bum, bum, bum. Corri o mais rápido que meus pulmões permitiam, na esperança de já haver saído do local quando ele chegasse. Por sorte, essa foi uma das vezes que eu consegui escapar sem sequer vê-lo. Talvez devido à favorável circunstância de ter percebido sua presença a tempo de fugir. Meus pais, obviamente, desacreditavam completamente de mim e de todos os meus relatos envolvendo tal criatura, chegando até mesmo a me levarem para fazer um mapeamento cerebral, com o intuito de descobrir se eu possuía esquizofrenia ou alguma outra doença mental, porém eu era totalmente saudável. Naquela mesma noite fui acometido por outro pesadelo, do qual eu não me recordo completamente. O que me levou a acordar no meio da madrugada e não voltar a dormir até o dia raiar. Porém, nem mesmo em estado de vigília, tal monstro me deixava em paz. Ao fitar um dos cantos do quarto, pude vê-lo nitidamente me encarando, com seus enormes olhos. Apesar do pavor, segurei a intensa vontade de gritar. Eu não queria acordar os meus pais, nem o meu irmão.
Portanto, para amenizar a situação, apenas evitei encará-lo. Fixei então minha atenção para os adornos do berço em que eu repousava e não ousei desviá-la a nenhum custo. Berço? Quantos anos tinha? 5 anos? Enfim. A cada noite, Irvio aparentava estar mais próximo de mim. Começou se espreitando pelos cantos do quarto, depois passou para o guarda-roupa e do guarda-roupa para os pés da cômoda que ficava ao lado do berço. Além de me sentir completamente encurralado, eu me sentia totalmente impotente diante de tal situação, tendo total ciência de que não poderia fazer simplesmente nada para evitar que o pior acontecesse comigo. Em uma das minhas várias perturbadas noites, despertei por volta das 4 da manhã. A primeira coisa que fiz ao ter total certeza de que estava deveras acordado foi olhar para o mesmo local em que o vi na noite anterior. Porém, ele já não estava mais lá. O pânico instantaneamente me paralisara, enquanto um arrepio percorria todo o meu corpo. Fechei os olhos repentinamente. Eu não queria olhar para o lado para confirmar as minhas dúvidas, mas sabia que ele estava ali, exatamente do meu lado. Segurei ao máximo a minha curiosidade, porém foi inevitável dar uma ligeira espiada. Virei o rosto levemente para a esquerda e pude ver seus assombrosos olhos me encarando, junto daquele agonizante, assustadoramente familiar sorriso. Dessa vez não me segurei. Gritei o máximo que uma criança poderia gritar. Não por conta do medo, mas também com o intuito de acordar alguém, para que viessem, para que visse que aquilo de fato não era apenas uma mera ilusão da minha cabeça. Deixei de sonhar com tal monstro por volta dos 8 anos de idade e me lembro muito bem do último pesadelo no qual ele apareceu. Por algum motivo, que até hoje desconheço, dessa vez ele não estava me perseguindo e eu também não estava com medo. Por mais surpreendente que possa parecer, me aproximei do monstro pedindo para que ele parasse de me assombrar e, ao me encarar por alguns segundos, respondeu: "Tudo bem, prometo que não vou te assustar novamente." "Então agora somos amigos?" indaguei. "Isso mesmo, amigos." Dali em diante, Irvio de fato cumpriu sua promessa e nunca mais apareceu outra vez. Conforme fui envelhecendo, passei a enxergá-lo como uma simples bobagem da minha remota infância. Afinal, é muito comum crianças temerem monstros, fantasmas e outras coisas do gênero. Aproximadamente 10 anos se passaram, e em uma costumeira reunião de família, um aniversário, para ser mais exato, meu irmão tocou no assunto. Demos muitas risadas ao recordar de tal história. Devido ao hábito que os meus pais têm de dormir cedo, antes das 10 da noite, ambos já estavam na cama. Fiquei completamente sozinho com meu irmão e lembramos de mais algumas histórias envolvendo Irvio, até que ele me encarou com uma expressão relativamente séria e disse: "Houve um dia", disse ele. "Ah, melhor eu nem te contar." "Ah, que é isso? Termina já que começou, né?" disse eu, extremamente ansioso para ouvir o que ele tinha para contar. "Houve um dia, em específico, no qual, por algum motivo, eu não conseguia dormir de maneira alguma. Portanto, eu passei as horas simplesmente olhando para o teto, na vã esperança de acabar por adormecer. Foi então que ouvi o barulho que você tanto descrevia como sendo do Irvio. Lembra? O de algo batendo contra o chão? Evidentemente, tal barulho vinha de dentro de casa e estava indo em direção ao quarto em que você e os nossos pais dormiam. Ao ouvi-lo, tentei levantar e até mesmo gritar, mas algo extremamente forte me impossibilitara de tomar qualquer ação. Logo após o barulho cessar, você despertou chorando desenfreadamente." Bem, meu caro leitor, como eu já lhe disse outrora, pesadelos são bastante comuns durante o decorrer da nossa vida, porém, dificilmente nos traumatizamos por conta deles.
Afinal, sabemos que todos não passam simplesmente de apenas um sonho ruim, não é mesmo? Bem, eu lhes digo, às vezes não são apenas sonhos. E termina o relato. E aqui ele até fez mais ou menos uma imagem do Irvio. Será que de tanto ele temer essa criatura, isso acabou se tornando uma forma pensamento, uma tulpa que possibilitou outras pessoas, o irmão dele, de ver isso? Mas é interessante que esse tipo de aparição de cabeça redonda, desproporcional, não é tão incomum assim, porque no canal, por exemplo, tem uns 3 relatos, no mínimo, sobre essas cabeças redondas. A pessoa só vê a cabeça e é redondona assim, ó, com olho, boca, ou sei lá o que. É uma cabeça que ela viu na janela, cabeça que ela viu na casa, e é uma bolona. Agora, não sei se ela vinha quicando ou não, né, mas será que é um tipo de entidade? Não sei. No sítio também teve, eu lembro de uma moça que relatou para mim que na roça, eu acho que ela viu, era uma bola de fogo, mas que tinha um rosto. E ela ia mexer na boca, assim, ó. E era uma bola com rosto que correu atrás, tinha umas 30 pessoas no local. Não era atrás de uma pessoa, não. Ela espantava e corria atrás de umas 30 pessoas. Todo mundo que estava saindo do trabalho lá naquele momento, daquele local. Agora eu não sei, né, se era tipo um pesadelo, se de tanto ele temer aquele pesadelo, aquela coisa, aquilo se tornou real e depois virou amigo. É só coisa de criança, não é? Quem aí já teve uma experiência de algo que você só via apenas em sonho, de repente você vê acordado ou até outra pessoa vê acordado? Será que eles podem sair do sonho e se tornar realidade? Deixem as suas opiniões e se tiver algum relato parecido, manda pra gente, ok? Espero que tenham gostado. Um beijo e fui! E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.